Com certeza, andando pela sua cidade ou pelo seu condomínio, você já viu alguma obra parada, correto? E provavelmente já se fez aquela clássica pergunta: será que faltou dinheiro? O que aconteceu para essa obra parar? Meu nome é André Americano, sou arquiteto há mais de 25 anos e o que eu vou te contar pode mudar a maneira como você passa a ver a sua obra. Quando uma pessoa decide construir, antes mesmo do projeto começar, ela precisa responder a 4 perguntas fundamentais. A primeira: qual é o tipo de casa que eu quero? Vai ser uma casa térrea ou vai ser um sobrado? E qual é o padrão dessa construção? Econômico, médio ou alto padrão? E a terceira: quanto custa o metro quadrado para construir uma casa nesse padrão? E a quarta: quanto dinheiro eu realmente tenho disponível para construir essa casa? Dependendo do projeto, da topografia do terreno, dos materiais, da região e do nível de acabamento, assim como da estrutura da casa, o valor da construção pode variar muito. Vamos imaginar, por exemplo, algo entre R$ 3.000 e R$ 7.500 por metro quadrado. Mas como assim tanta diferença? Você poderia me perguntar. Simples. Imagine uma casa de padrão econômico. Um lote de 6 por 25 metros, 150 metros de terreno, e uma casa térrea de 100 metros quadrados de área de construção. Você opta por alvenaria estrutural, vai ter 2 pedreiros e um servente. Aqui você não tem reboco por dentro, você usa um gesso liso. As esquadrias são de ferro. O telhado vai ser com aquela telha de fibrocimento. Você vai gastar mais ou menos de R$ 3.000 a R$ 3.500 por metro quadrado. Agora, se você vai para um terreno maior, de 12 por 30, por exemplo, para uma casa térrea de 200 metros quadrados para um padrão médio, você já começa a utilizar o reboco por dentro, esquadrias de alumínio, um granito preto, um porcelanato no piso, um telhado com telha sanduíche. Você já vai para R$ 4.000, R$ 5.000 por metro quadrado. Agora imagine a seguinte situação: você vai para uma casa em condomínio, um sobrado, de aproximadamente 350 metros de construção, com elevador, com uma fachada mais ousada. Você utiliza pedras naturais, madeira, piscina, aquecimento solar, caixilhos de PVC. Facilmente você pode bater os R$ 7.500 por metro quadrado ou muito mais do que isso. E é aqui que está o segredo do negócio. Porque não adianta você sonhar com uma casa de 300 metros quadrados, escolher um padrão de acabamento que custa R$ 7.500 o metro e descobrir durante a construção que o seu orçamento só comportava uma casa muito menor do que essa. A conta precisa fechar antes da obra começar, não depois. E esse é um dos grandes erros que vejo. A pessoa primeiro define a casa dos sonhos, depois faz o projeto, daí começa a construir. E só então descobre quanto aquela casa realmente vai custar. E sabe qual é o resultado? A obra desacelera. O padrão começa a ser reduzido. Algumas etapas são adiadas. Em alguns casos mais graves, a construção simplesmente para. Por isso, se você está pensando em construir, em sua primeira casa, guarde isso. O tamanho da sua casa, o padrão que você deseja e o dinheiro disponível precisam conversar entre si desde o primeiro dia, antes do projeto. E é isso que nós buscamos fazer aqui no nosso escritório. Quando nós sentamos com o cliente e nós escutamos dele todos os sonhos dele, o que eles desejam, o que eles almejam, a primeira pergunta que eu faço para eles é: em quanto tempo vocês querem essa casa pronta? E a segunda pergunta: quanto vocês pretendem investir? Porque eu gosto de ajudar o cliente a fechar essa conta, a ele conseguir começar e terminar a sua casa. E para isso, essa pergunta é fundamental.
em quanto tempo e quanto você quer gastar, e qual é o padrão que você deseja construir. Portanto, se você pretende construir ou reformar, siga-nos nas redes sociais, nos chame pelo WhatsApp, vai ser um prazer te ajudar a realizar o teu sonho.